Muito boa tarde, galera ligada aqui no De Olho no Jogo. Fim do prazo de inscrição para o Campeonato Paranaense e o Coritiba foi ativo no mercado. O Coxa contratou novos zagueiros e transformou essas contratações em duas das maiores negociações aí da história do clube. Será que Kusevich e Bruno Viana são as soluções para o time do técnico Antônio Oliveira? Será que os dois jogadores formarão mesmo uma dupla de zaga titular? São atletas com características complementares, características parecidas? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Começando a resenha aqui com o pedido tradicional para você, por favor, se inscrever aqui no canal De Olho no Jogo, dar esse voto de confiança. A meta agora é chegar a 8 mil inscritos ainda durante o Campeonato Paranaense. Este objetivo sendo alcançado, novo sorteio de camisa aqui para vocês de Atlético Coritiba ou então Paraná Clube. Então peço esse voto de confiança, por favor, ajude o De Olho no Jogo a seguir em crescimento, alcançando mais esse objetivo. Novo prêmio aí para vocês, novo presente aí para vocês. Então, se inscreva aqui no canal, deixe já o seu like, esse tipo de atitude é muito importante para o chamado engajamento para o YouTube, seguir recomendando os materiais do De Olho no Jogo cada vez para mais gente. Para começar a falar agora especificamente dos zagueiros do Coritiba, Bruno Viana já há algum tempo aqui, Kusevich chegou nesta semana, foi registrado no BID na sexta-feira, já está treinando e se bobear já vai estrear amanhã. Primeiro falar dos investimentos. O Bruno Viana é uma negociação que pode chegar a 1 milhão e 500 mil euros, vai passar aí dos 9 milhões de reais, se aproximar dos 10 milhões de reais. O Kusevich é uma negociação que gira na casa de 1 milhão e 200 mil euros, além do Coritiba abrir mão de 20% do Rafael Veiga. E aí outro detalhe importante, o Coritiba comprou 50% dos direitos do Kusevich, então é difícil a gente mensurar o valor total, porque tem essa parte do Veiga, mas trabalhando ali apenas com a questão dos valores, seriam 2 milhões e 400 mil euros, investidos para ter 100% dos direitos do jogador, Coxa tem 50%. Então, já dá para ter uma ideia dos valores aí envolvidos. Os dois juntos vão passar, o Bruno Viana chegando a 1 milhão e 500 mil euros, o Kusevich 1 milhão e 200 mil euros por 50%, passam ali dos 15 milhões de reais, para 16 milhões de reais, e ainda tem esse aspecto ali que eu sempre vou ressaltar, envolvendo o Rafael Veiga. Mas vamos começar a falar um pouco dos atletas, das características aí dos dois jogadores, começando pelo Kusevich, que é a novidade, foi a última contratação aí do Coritiba nesse fechamento de janela do Campeonato Paranaense, nesse fechamento de inscrição do Campeonato Paranaense. O Kusevich é um atleta com muita força física, mas que eu acho importante destacar o seguinte, ilustrar o seguinte, é um jogador de velocidade. Vou colocar aqui já alguns dos lances do Kusevich pela seleção chilena, pela Universidade Católica e também no Palmeiras. É um jogador de velocidade, que vai bem na proteção ali do seu parceiro de zaga, dos laterais, dos jogadores que atuam ali próximos a ele. E esse é um ponto importante, porque o Antônio Oliveira gosta dos zagueiros jogando adiantados e de dar liberdade aos laterais. No Coritiba, até aqui, o Natanael tem a liberdade para apoiar e o Vitor Luiz puxa para dentro para participar ali da construção de jogadas com passes. É um atleta mais técnico. Então, o Kusevich é um jogador que consegue atuar por qualquer um dos lados, vai ser uma peça importante nesse tipo de ação. E além do que, do próprio parceiro de zaga. Se em algum momento ali errar o posicionamento, for surpreendido, o Kusevich mostrou ser um jogador com um bom poder de reação, uma boa capacidade ali de proteger esses espaços, mesmo sendo um atleta muito forte, é um jogador com uma boa cobertura. Outro ponto importante do Kusevich que casa com o time do técnico Antônio Oliveira. Como o treinador, repito, gosta que os zagueiros joguem adiantados, uma das armas que os adversários utilizam contra o Coritiba é a bola longa ou bola em profundidade. E aí o Kusevich vai bem nos dois quesitos. Primeiro, na da bola em profundidade, destacando, é algo aí que a própria velocidade, que destaquei há pouco, vai ter a ver com isso. Mas ele também vai muito bem nessa bola longa para o centroavante, né? Aquela ligação direta, não aquela para explorar a velocidade, mas para o centroavante adversário,
fazer o pivô para algum jogador passar na velocidade ou para o centroavante adversário sustentar a jogada para aproximação dos demais homens de frente para puxar um contra-ataque em velocidade. Colocando aqui alguns lances dele pelo Palmeiras, pode ver, ele vence muito esse tipo de duelo, ele tem uma porcentagem bem alta nesse tipo de jogada. De novo, é uma característica aí que importante para o time do técnico Antônio Oliveira. O Coritiba precisa anular essa jogada aí, essa bola longa para o centroavante, de forma imediata. O Kusevich vai bem nisso. E repito, até pela questão da velocidade, da cobertura, que destaquei já no primeiro tópico sobre ele, também vai ser um bom remédio para esse problema que o Coritiba tem da chamada bola em profundidade. Quando Rio Branco, Azures, o próprio Atlético colocaram essa bola em profundidade contra a zaga do Coritiba para explorar a velocidade dos homens de frente, o Coxa tinha dificuldade para controlar esse tipo de ação dos adversários. O Kusevich é uma boa arma para esses dois pontos, para o duelo contra o centroavante e também para essa bola ali, a chamada bola mais longa, a bola em profundidade. Só que também tem um outro aspecto que vale a gente ficar esperto com o Kusevich, porque como os zagueiros do Antônio Oliveira jogam adiantados, eles participam muito ali da saída de bola, e o Kusevich não é muito esse cara, não que ele seja um perna de pau completo, um jogador sem mínima condição técnica, a gente viu ali até alguns lances bonitos dele, com toques de calcanhar nessas recuperações de jogadas que já destaquei, mas ele não é aquele chamado zagueiro construtor, não é aquele chamado zagueiro ali com uma boa visão de jogo, ele é do passe simples, do passe de segurança, busca não se comprometer muito. Então, nessa questão da saída de jogo, ele não vai qualificar a saída de bola do Coritiba. O Coxa tem uma saída de bola lenta, já destaquei isso algumas vezes aqui no canal. Esse é um ponto ali que vai estar no outro jogador contratado. Não vai ser o Kusevich o atleta que vai ser a correção. Não que seja um atleta limitado tecnicamente, mas não é a dele. É um jogador que tem suas valências, mas entre elas não está essa da saída de bola. E aí um ponto que me preocupa do Kusevich, que acho que vale a gente ficar de olho, é a questão da bola aérea dentro da grande área, na proteção. Se no geral ele é um jogador que defende bem, protege bem a meta, esse tipo de jogada da bola aérea adversária, ele demonstra algum tipo de dificuldade. Não chega a ser desastroso, mas não é a sua principal marca, não é a sua principal característica, não é um dos pontos-chefes do estilo de jogo aí do zagueiro chileno com naturalidade também croata. O Kusevich, ele vai muito bem na velocidade, vai muito bem ali no posicionamento, na correção, nos duelos contra os atacantes, do duelo 1 contra 1, mas essa questão da bola aérea, embora ele tenha um bom controle da bola longa para o atacante, essa dentro da grande área é algo ali que vale ficar esperto, não é um dos pontos fortes do jogador. Só que aí agora já vou passar a bola para falar do Bruno Viana, porque esse é um ponto que eu considero bastante importante. Dois desses apontamentos que fiz a respeito do Kusevich, que ele tem certa dificuldade, tanto no passe quanto na bola longa, são dois dos pontos fortes do Bruno Viana. O Bruno Viana é um jogador que tem um histórico de sucesso ali na bola aérea, especialmente no Braga, em Portugal, foi muito bem nesse tipo de jogada, tem um índice alto na proteção à área, na bola aérea. Só que talvez a marca principal, o ponto que o Bruno Viana mais é conhecido, que o Bruno Viana é mais famoso, é pelo passe. O Bruno Viana é um jogador muito qualificado na saída de bola. E esse era o outro problema, né, que eu havia citado ali do Kusevich. O Kusevich é o passe de segurança. O Bruno Viana, vocês vão ver, é um jogador ali que arrisca bastante. É um atleta bastante prendado tecnicamente, especialmente para um zagueiro, é um jogador que arrisca muito, bastante confiante. Então o Bruno Viana vai ser muito ativo, vai ser muito ligado nessa saída de bola do Coritiba. O Kusevich vai ser ali a bola de segurança, vai muitas vezes procurar Jesus Trindade e Bruno Viana, que acredito que neste momento aí serão os titulares mais próximos a ele, e aí o Bruno Viana que vai ser o jogador que vai procurando espaço, que vai chamar a marcação para o pressionar, para conseguir atrair o adversário, para encontrar espaços na frente. É uma atleta que vocês estão, os lances aí vão mostrando aí pelo campeonato chinês, mas no Flamengo, no Braga também, teve muito destaque nesse tipo de jogada, vai bem, até mesmo sendo pressionado.
contra os marcadores, pelos marcadores. Então a saída de bola do Coritiba vai passar muito pelo Bruno Viana. Essa é a marca aí mais conhecida do jogador. Não acho a sua principal característica, daqui a pouco vou chegar lá, mas é a mais famosa, é a mais conhecida. Bruno Viana é um atleta bastante prendado aí para um zagueiro, arrisca bastante na saída de bola. Só que já usei aí o termo arrisca em duas situações para falar do Bruno Viana. Isso evidentemente cobra um preço. Sempre que você arrisca, mesmo que você tenha um índice elevado, que é o caso do Bruno Viana, mas você também vai cometer equívocos. Então, o Bruno Viana é um jogador ali que tem um histórico de erros na saída de bola, que resultam aí em gols ou chances perigosas para o adversário. É algo que, repito, vai estar no preço, né? É um jogador que é bastante confiante e arrisca, só que vai ter que dosar. De vez em quando ele dá uma exagerada, e aí é outro ponto importante, né? O Kusevich vai bem nesse tipo de recuperação. Vamos ver se vai da liga, se os dois jogadores vão conseguir ali se entender. Só que quando eu comentei agora há pouco que essa questão da saída de bola, do passe, é a característica mais famosa do Bruno Viana, mas não é a principal para mim, porque a principal é essa daqui. Assim como o Kusevich, o Bruno Viana é um jogador de muita velocidade, um jogador que vai muito bem na recuperação de jogada, consegue ocupar bem ali o espaço quando o atacante está atacando em velocidade, tem uma leitura ali interessante para esse tipo de situação. Então é um jogador que, assim como o Kusevich, é um atleta de bastante velocidade. Então, o problema do Coritiba ali, num sistema defensivo lento, o Bruno Viana é uma boa resposta. O Coritiba, que tem dificuldade na saída de bola, é lento na saída de bola, vai passar muito pelo Bruno Viana. É para qualificar, vai ter que tomar cuidado para ele não exagerar aí no ponto. Mas esse da velocidade, quando os adversários puxam contra-ataques, Kusevich e Bruno Viana são são bons remédios, são atletas aí que podem vir a solucionar esse tipo de problema. É claro, vai passar por parte física, vai passar por preparo físico, vai passar por entrosamento, vai passar por foco, por vontade, mas são atletas ali que, teoricamente, preenchem bem essa necessidade aí do técnico Antônio Oliveira. Quando eu falo da parte física, é porque, pelo menos a primeira informação, Bruno Viana chegou ali acima do esperado na questão do peso, não que esteja gordo, mas não está ali 100% fisicamente, deve estar até um pouco longe disso, por isso que tem se falado na estreia dele ali, pensando já na Copa do Brasil daqui 10 dias, é um jogador que já está aqui no Coxa há mais de uma semana, então vai precisar dessa melhora física. Só que aí um outro ponto que eu também chamo a atenção, se o passe não era a principal característica positiva do Bruno Viana, era essa da recuperação, aquele quesito que eu comentei da confiança, dele perder algumas bolas, cometer alguns erros porque arriscar muito, também não é o seu maior problema. Aquilo é algo que acontece, vai chamar muito a atenção, mas é esporádico, não é algo que acontece todo jogo. Para mim, o maior problema do Bruno Viana é na questão do posicionamento, na questão dos duelos ali contra os atacantes. O Bruno Viana é um desses zagueiros que vai melhor na construção do que na proteção. Ele é melhor na saída de bola, na iniciação da fase ofensiva, do que na proteção do seu próprio gol. Embora ele tenha aquela característica positiva que já destaquei da velocidade, da recuperação, de uma boa leitura da movimentação dos atacantes, por outro lado, ele tem um histórico alto de gols ali em erros dele, e a maioria desses erros, vocês podem perceber, são erros de posicionamento, é erro ali na leitura da jogada, tipo, onde que eu tenho que estar? Tenho que abrir ou tenho que fechar? Então esse é um ponto que, claro, coletivamente o Antônio Oliveira vai poder consertar, vai poder proteger, até nas conversas com o jogador vai poder desenvolvê-lo. O Bruno Viana não é um garotinho, mas também não é um atleta ali em fim de carreira. Mas esse é um ponto que vale assim a gente ficar de olho. Mas, no geral, considerei ali especialmente o Kusevich uma boa contratação do Coritiba. O Bruno Viana também é um atleta acima aí atualmente do elenco do Coxa. Acredito que o Kusevich vai ter uma disputa mais direta com o Chancellor
e com o Jean Pedroso, que neste final de semana encerra ali a passagem dele pela Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano e vem para o Coritiba. Então, nesse momento, acredito os três disputando a vaga, com o Kusevich tendo um bom favoritismo aí para se manter entre os titulares do Coxa. Já o Bruno Viana, acredito que vai ter uma disputa mais direta com o Henrique e com o Márcio. Também vai ser o favorito para ser o titular. Só que eu destaco o seguinte, o Lucas Possigidolo, atleta ali que atuou bastante tempo em Portugal, estava na China, da base do São Paulo, não foi inscrito no Campeonato Paranaense. E o Lucas é um jogador que vejo com características parecidas à do Bruno Viana, mas talvez sendo mais consistente. Mas sobre o Lucas, que só vai poder jogar em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vou deixar para uma resenha futura, para falar mais sobre ele quando o jogador aí for oficializado pelo clube. Mas agora quero saber de vocês. O que acharam das contratações aí de Kusevich e Bruno Viana? São atletas que vão somar ao Coritiba ou estão um pouco preocupados? Bruno Viana saiu queimadão lá do Flamengo, Kusevich é muito elogiado pelo Abel Ferreira, mas o Abel não o colocava para jogar. Como que você vê esses dois jogadores no Coxa, as duas maiores contratações aí da história do Coritiba? A Coxa mandou bem ou pagou muito por jogadores que talvez não solucionem os seus problemas defensivos? Comentem livremente aqui na caixa de comentários, a resenha segue com vocês. Por favor, participem do De Olho no Jogo, sigam ajudando o canal a ir crescendo aqui dentro do YouTube. E marquem na agenda de vocês. Neste sábado tem jogo do Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Vou subir domingo de manhã, uma resenha sobre Atlético e Operário aqui no canal. Coritiba joga domingo à noite contra o São Joséense. Segunda cedo, uma resenha sobre Coxa e São Joséense aqui no canal. E na segunda-feira à noite, uma live aí com um convidado especial para discutir toda a nona rodada aí do Campeonato Paranaense 2023. Então, marque na agenda, encontro marcado. Vamos nos falando aí na sequência. Abraço a todos e um ótimo sábado.